Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Bem, vamos então ver um novo capítulo do nosso novo livro, tá? Que está na página 24 e o nosso tema é África Antiga. Bem, gente, esse tema África é um tema que é em um contexto bem difícil de entender, pela expansão territorial dele, pelos nomes que são nomes difíceis, né? Egito já foi bem complexo, teve muitos vídeos, né? E a África não vai ser tanto quanto o Egito, porém eu vou ser obrigada a acompanhar na leitura para que vocês entendam bem, para que vocês entendam cada detalhe dessa parte do vídeo, tá certo? Bem, então vamos começar a nossa leitura, então, na página 25. Um novo olhar sobre a África. O continente africano está dividido em 54 países e 5 regiões, com aproximadamente 1,2 bilhões de habitantes. Nossa, gente, é muito grande. Abrigando cerca de 17% de toda a população mundial. Sua diversidade de povos é imensa e há 2.000 línguas diferentes. Tribos, gente. Existem muitas tribos aí nessas 5 regiões, né? Que são 54 países. Dentro deles existem as tribos com 2.000 línguas diferentes. Além de crenças, hábitos e costumes variados. Desse modo, podemos afirmar que existem várias Áfricas, ou seja, diversos povos e culturas dentro de um mesmo continente heterogêneo. Além de ter sido o local onde surgiram os primeiros humanos, há cerca de 100.000 anos, a África também foi berço de uma das mais antigas civilizações do mundo, a egípcia, que é a qual a gente viu no outro capítulo anterior. Certo? Bom, cerca de 30 milhões de quilômetros, abrangendo 2,3% do total de terra firme do planeta. A África é um continente cercado pelo Mar Vermelho, pelo Mar Mediterrâneo e pelos oceanos Atlântico e Índico. Além disso, possui condições naturais variadas, savanas, estepes, floresta, deserto. Os seus principais desertos são o Saara e são o Kalahari. Seus rios mais importantes são o Rio Nilo, o Limpopo, o Zambezê, o Congo, o Níger e o Senegal. Olha só, gente, é muita água, né? Que bom. E olha só, ainda mesmo assim, eles passam dificuldade. Interessante, né? Ainda tem umas áreas que são bem áridas, né? Quer dizer que não tem água. Bem, lá no capítulo, na página 26, o próximo tópico que a gente vai ler é a divisão do continente africano. Bem, gente, a divisão, então. Mas a prof já falou que são 54 países, já falou que são 5 regiões, já falou sobre o deserto, já falou sobre a divisão territorial, né? Sim, mas tem 2 reinos muito importantes lá dentro da África. E essa divisão vai fazer com que a gente entenda melhor como funciona o sistema africano. Bem, meus queridos, vamos então para o reino de Kush. E o segundo reino que nós vamos falar é o Aksum. Nesse primeiro tópico nós vamos ler, assim, procurar para que vocês entendam, falar sobre Kush. Uma das mais antigas civilizações africanas conhecida foi o Kushitas. Localiza-se no nordeste da África do Sul, do Egito, no local chamado Núbia. Pensem bem, Núbia remete ao quê? Lá a parte do Egito, né? O reino de Núbia, né? Atual Sudão. Grande parte dos estudos das escavações sobre esse reino, aliás, encontra-se no Sudão. Sabe-se que Kushitas, primeiramente, era uma colônia egípcia. Por isso que se falava deserto da Núbia, porque fazia parte, né, do Egito, tá certo? Bem, os Kushitas estabeleceram o reino às margens do rio Nilo, ok? A primeira capital do reino do Kush foi a cidade de Kerna, conhecida por ser mais antiga a cidade da civilização africana e que teria surgido aproximadamente há 5.000 anos antes de Cristo. Os Kushitas estabeleceram um reino na cidade de Napata,
que se tornou uma das mais importantes capitais do reino. Então ela pertencia à Núbia e depois também tinha uma cidade muito mais antiga e conhecida chamada Napata, que se tornou a mais importante capitais do reino. Vários templos religiosos foram construídos nessa época, homenagem também aos deuses. A principal atividade econômica do reino era a pecuária, a criação de cabras. Riquezas de uma pessoa era medida pela quantidade de cabras que ela possuía, né? A terceira capital do reino de Cush foi Meroé. Nessa cidade, com chuvas mais regulares, os cuxitas passaram a dominar a agricultura, né, pelos outros sistemas que eles já vinham conhecendo e trabalhando lá da Mesopotâmia, depois do Egito, né? O cultivo de cereais também. Além disso, a cidade de Meroé era riquíssima com metais preciosos e ferro, de modo que surgiu um grande comércio de ouro e prata e produtos negociados com egípcios e romanos. Meus queridos, essa então é a primeira cidade de Cush, que é a primeira divisão, né, dessa primeira tribo, desse primeiro reino. No próximo vídeo, então, falaremos sobre o Aksum, que é o outro reino também dentro da África, ok? Assistam, então, e esperem pelo próximo vídeo.